Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. A aula de hoje é a aula de número 25. Eu irei falar sobre queima de combustíveis fósseis e o efeito estufa. Se tratando dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis têm um papel muito importante na sociedade, da qual a conhecemos hoje, pois eles representam mais de 75% da demanda energética mundial, sendo usado em veículos, indústrias e residências. Mas, afinal de contas, o que é um combustível fóssil? O termo fóssil significa ali dados ao restos ou vestígios de plantas ou animais que se encontram nas camadas terrestres anteriores ao atual período geológico. Portanto, os combustíveis fósseis originaram-se exatamente por meio da decomposição lenta dos seres vivos, animais e vegetais ao longo de milhares ou milhões de anos. Esses restos de matéria orgânicas, eles foram ali sendo soterrados nas camadas mais profundas da crosta terrestre, preservando, é claro, o oxigênio. E ocorreu a sua decomposição por serem submetidos à ação de bactérias, pressão e calor. Quando se trata da queima, vamos falar da combustão ou queima de todos os combustíveis fósseis, que irá gerar gases poluentes, tais como o dióxido de carbono, que é o CO2, que é considerado por muitos como o principal causador do aquecimento global, o monóxido de carbono, o CO, que é tóxico e venenoso, que é um material particulado como a fuligem, que é o carbono, e outros gases oriundos da presença de impurezas como os óxidos de enxofre e de nitrogênio que causam ali a chuva ácida. Outro ponto negativo dos combustíveis fósseis é que eles não são renováveis, ou seja, um dia as suas reservas terão um fim. Temos 3 tipos de combustíveis fósseis. Bora ver quais são eles? Primeiro, iremos começar com o petróleo. O petróleo ele foi formado principalmente por restos de pequenos seres marinhos, como animais e vegetais unicelulares. Estimam-se que suas jazidas tenham entre 10 a 500 milhões de anos. O petróleo ele é um líquido escuro, composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, além de pequenas quantidades de compostos orgânicos que contêm enxofre, nitrogênio e oxigênio. Ele é o combustível fóssil mais utilizado atualmente, porque o seu refinamento por meio de destilação fracionada origina várias frações ou misturas de compostos orgânicos com quantidades próximas de carbono que compõem os derivados do petróleo. Estes podem ser usados de diversas formas. Como exemplo da aplicação dos derivados do petróleo, podemos citar a gasolina, o gás natural e o óleo diesel, que são usados como combustíveis. Temos também a querosene, que pode ser usada em iluminação, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é usado ali como gás de cozinha. A parafina também, que é usada na fabricação de velas e cosméticos. O asfalto, que é usado também na pavimentação de ruas, além de muitos derivados do petróleo usados na produção de polímeros sintéticos, ou seja, plásticos e borracha. Bom, outro combustível fóssil é a questão do gás natural. O que é o gás natural? Ele é composto principalmente de metano e pode ser encontrado nas jazidas petrolíferas associadas ao petróleo. Ele é utilizado como combustível matéria-prima na síntese de compostos orgânicos e na fabricação de plástico.
O governo também tem incentivado o uso do gás naturais em indústrias para geração de calor, tendo em vista que ele é menos poluente que os derivados do petróleo. A principal limitação do uso do gás natural combustível é em relação ao seu transporte e também estocagem, que exigem atualmente gasodutos imensos que podem causar grande impacto ambiental. Outro combustível fóssil é o carvão mineral ou natural. Bom, esse combustível ele foi obtido pela fossilização da madeira e é constituído de uma mistura de substâncias complexas, ricas em carbono. Existem 4 tipos de carvões minerais, mas o que apresenta maior importância comercial é a hulha, com 80% de carbono. Quando sofre destilação seca, a hulha origina 3 frações que contêm compostos usados para os mais diversos fins. Essas frações são os gases usados como combustível e na iluminação de ruas, o aquatrão de hulha, que é a maior fonte natural de compostos aromáticos usados para a produção de plásticos, tintas, produtos de limpezas e medicamentos. E as águas, ali no caso, quando se fala das águas amoníacas, que são usadas em fertilizantes. Bom, quando se fala do combustível fósseis e o efeito estufa, a gente vai fazer essa correlação, pois são vários os problemas causados pelos gases liberados para a queima dos combustíveis fósseis, e entre eles está a poluição do ar e o aquecimento global. Os combustíveis fósseis, mais comumente conhecidos como carvão mineral, o petróleo e o gás natural, todos têm origem a partir da decomposição de resíduos orgânicos, e embora apresentem diversos aspectos que vão da contramão de sustentabilidade, os combustíveis fósseis ainda permanecem em evidência, sendo ainda muito utilizados para movimentar motores, aquecer materiais e também produzir energias. Isso por serem de origem de matérias-primas que demoram milhões de anos para serem originadas. São considerados recursos naturais não renováveis. E para se ter uma ideia, estima-se que os utilizados atualmente são originados de matérias-primas de 65 milhões de anos atrás. Além da questão de não serem renováveis, os combustíveis fósseis, eles causam dano ao meio ambiente. A poluição ambiental é uma das grandes desvantagens do uso de combustíveis fósseis. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é um gás que é liberado durante a queima desse tipo de combustível, ele é o principal responsável pelo aquecimento global. O dióxido de enxofre, no caso, é um dos poluentes liberados também na combustão de combustíveis fósseis e é a causa principal da chuva ácida. Esse fenômeno ele pode levar à destruição de monumentos que são feitos de alvenaria ou mármore e culturas ali agrícolas. A poluição que é originada a partir de automóveis que utilizam combustíveis fósseis e usinas de carvão, ele pode causar sérios riscos à saúde. As doenças relacionadas à poluição variam de leve a grave e podem afetar a qualidade de vida. A poluição do ar pode resultar em asma, doença pulmonar obstrutiva, crônica e também câncer de pulmão. A exposição ali prolongada pode aumentar as infecções respiratórias na população em geral. As crianças e os idosos, eles são mais vulneráveis às partículas finas e outras substâncias que são tóxicas no ar. Os combustíveis fósseis costumam ser transportados para o local desejado por meio de navios. E é claro que é comum ouvir falar sobre vazamentos em petroleiros ou em navios carregados de óleo cru para ser refinado. É claro que a consequência disso é que o petróleo contém algumas substâncias tóxicas que
quando misturado com água, causam sérios impactos à vida aquática. Bom, hoje eu falei um pouco sobre a queima dos combustíveis fósseis e qual o efeito que ele causa no efeito estufa. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.